Olá, Levex, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho mais a fundo a nossa ferramenta de estudo do Portugal aí. Eu deixei nos links úteis ali do nosso módulo e também no final da apresentação do Portugal que a gente fez na aula anterior, né, na lição anterior ali, o link tanto para vocês fazerem o download e um link para vocês usarem a ferramenta de forma online. O download ali ele acontece só no Windows, né? Então quem acaba usando outro sistema operacional pode usar a versão online. Eu também vou estar usando a versão online e considero ela bem interessante, que a gente não precisa baixar nada. E pintou um tempinho e tal, estou em algum lugar em computador de alguém que não tenha o Portugal instalado, eu posso usar a versão online e tal sem nenhuma dificuldade. Tá? As opções aqui são bem semelhantes entre a opção online e a opção do desktop, tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um novo arquivo, que ele abre uma nova abinha aqui, já pré-configurada para eu fazer meu código, né? Para eu codar aqui. Posso abrir arquivo, que daí ele vai abrir um diretório do meu computador para buscar algum arquivo que eu já tenha feito. Tem uma opçãozinha de ajuda aqui que é bem legal. A gente pode buscar bastante conhecimento aqui e tal, ele detalha bastante coisa para nós aqui e tal. Uma abinha de código-fonte, que ele vai me mostrar o código-fonte do Portugal, para quem for bem curioso aí, quiser dar uma aprofundada aí, tá? E aqui do lado direito, eu tenho alguns exemplos, tá? Então também a gente pode estar explorando esses exemplos para também ir se aprofundando na linguagem. Então eu tenho o clássico Olá Mundo, né? Então eu posso explorar o exemplo. Ele vai abrir aqui. Tudo que está em cinza são comentários. Então a gente vai ver também como é que a gente faz comentário. Eu posso começar ele com uma barra e um asterisco e terminar ele com uma barra e asterisco. Ou eu posso fazer barra, barra, que também a gente vai estar vendo. E esse programa basicamente faz um Olá Mundo. O comando escreva é quando eu quero mostrar alguma coisa para o meu usuário. Então aqui eu escrevo Olá Mundo para o cara. Aqui do lado esquerdo, a partir da hora que eu abro um programa, aparecem alguns botões, né? Então eu posso executar o programa, significa que eu vou rodar esse programa aqui. Eu posso abortar uma execução que esteja acontecendo. Eu posso salvar uma cópia desse programa localmente. Posso pôr aqui também, esse botãozinho faz a mesma coisa que esse botão aqui. Eu posso abrir um arquivo que eu tenho. Esse aqui é legal, eu posso criar um linkzinho e compartilhar esse link com as pessoas que eu queira que estejam olhando o meu código. E aqui eu tenho de novo o botão da ajuda, que é o mesmo que eu tenho aqui em cima também. Então só executando esse código simples aqui, o que vai aparecer para mim? A hora que ele executa, ele escreve na saída aqui, né, que aqui é a parte do meu prompt de comando, Olá Mundo, tá? Então essa basicamente é a interface da ferramenta do Portugal que a gente vai estar trabalhando. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que entender um pouquinho como é que a gente faz um código, tá? Então eu vou clicar em novo código aqui, ele vem um código sem título. Aqui é o escopo que o Portugal espera. A gente vai ver que em cada linguagem de programação espera um escopo diferente. Mas para nós, esse aqui é o escopo que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina e tal. Conforme vocês irem explorando as demais disciplinas de programação em si, né, vocês vão entendendo o escopo de cada linguagem. Aqui eu não preciso mexer em nada, tá? Eu nem posso mexer, que se eu mexer vai dar algum erro. Então, o que ele entende? Programa, abre chaves, significa que eu estou abrindo um bloco. Então, tudo que eu tiver aqui dentro vai dizer respeito ao bloco do meu programa, tá? Então, eu abro uma chave aqui e fecho essa chave aqui. Então, tudo que acontecer aqui dentro é o meu programa. E aqui eu tenho uma função. O Portugal trabalha com funções, então a gente também vai estar abrindo várias funções no decorrer do nosso módulo aí. De momento, que interessa que a gente vai ter sempre uma função início no nosso código. Então, o nosso código do Portugal sempre vai começar rodando o que tiver aqui dentro. Rodar e executar o que está aqui dentro. Então, função início, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Então, tudo que eu escrever aqui dentro faz parte da minha função início. Então, tudo que eu escrever aqui, a hora que eu der o play, vai estar rodando, tá? A outra coisa importante, reparem que o programa, ele começou a escrever bem na primeira coluna do meu bloco aqui. E o função início, ele já joga
uma coluna para 4 espaços para dentro, ou um tab no caso, né? Isso se chama indentação. Então é uma coisa importante. Eu vou tá acompanhando, vou estar considerando a indentação do código de vocês, tá? Conforme nossos códigos crescem, a indentação é muito importante para a gente entender e conseguir dar manutenção nos nossos códigos e também para pegar código dos outros e conseguir dar manutenção no código dos outros também, tá? Então aqui, eu venho aqui atrás da chave do início e dou um Enter, ele já deixa indentadinho para mim na 4 posições para dentro, ou mais um tab. Então tudo que eu colocar de código aqui, eu sei que faz parte do meu bloco, da minha função início. Para frente a gente vai ver que a gente vai declarar outras funções, né? Então função teste, por exemplo. Então tudo que eu escrever aqui dentro faz parte da minha função teste. Facilmente eu identifico que a minha função início começa e termina aqui, e a minha função teste começa e termina aqui, tá? Então, de momento a gente não vai mexer com mais de uma função, a gente vai usar só uma, tá? Como é que eu faço para o meu... Um programa, na verdade, é uma interação usuário versus computador. Então, o usuário vai dar informações para o computador saber o que ele faz. E também o usuário vai receber informações do computador. No Portugal, como é que o usuário recebe uma informação do computador? Através do comandinho escreva. Então, escreva, abre parênteses. O Portugal já entende que se eu abrir um parênteses eu vou ter que fechar ele, então ele já fecha para mim. Abro aspas, então ele já entendeu que eu tenho que fechar também. E o que eu escrever aqui dentro vai aparecer para o meu usuário. Então, olá Devex. Se eu executar esse código agora, ele vai carregar para mim e já vai escrever aqui embaixo no meu terminal, olá Devex. Vocês podem escrever com acento. Eu tenho uma mania, um vício, digamos assim. Quando eu aprendi programação, ele não interpretava acento. Na linguagem C ou Portugal, ele fazia os caracteres 2, caracteres especiais, né? E ele não colocava acento. Então, vocês vão ver muitas vezes que eu não coloco acento. Não é questão de não saber o português. A questão é costume mesmo, tá? Então, olá Devex, quero dar mais uma informação para vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vou executar. Reparem que... Opa! Ó, agora já deu um erro aqui. Ó. A função escreve não foi declarada no programa. Por quê? Porque não é escreve, é escreva. Então isso já é um erro de sintaxe, né? Então ele não conseguiu rodar meu programa. Ó. Então a gente tem que tomar cuidado para escrever do jeito que ele espera. Aqui o que a gente escreve dentro das aspas, tanto faz. Ele só vai exibir para o usuário. Ele não vai se preocupar com o que eu escrevi aqui dentro. Só que o que eu escrevi de comando aqui, ele vai precisar estar certinho. Isso em qualquer linguagem de programação, tá? Reparem que eu coloquei aqui em 2 linhas. Olá, Devex, sejam bem-vindos. Mas aqui ele escreveu em uma linha só. Por que isso acontece? Para ele, é uma cadeia de caractere única, tá? Então eu preciso dizer para ele que ele precisa pular uma linha. Para eu dizer isso, eu coloco um /n. Isso aqui, o barra, é quando vem um comando de escape após ele. Então, o /n significa para pular a linha. Então, eu vou colocar um comentário aqui atrás. Ó. Para fazer um comentário de uma linha, é 2 barras, tá? Vocês viram lá que se eu quiser, eu posso fazer aqui em cima um comentário maior, né? De várias linhas, eu abro uma barra e asterisco e fecho com asterisco barra. Então, vou escrever aqui. Primeiro código criado na disciplina de lógica de programação. Então, aqui eu posso escrever quantas linhas eu quiser, né? Autor Anderson Dumps, data dd, mma e assim por diante. Enquanto eu não sair do meu fecha comentário aqui, né? Do meu asterisco, barra, tudo que eu colocar aqui dentro é comentário e eu posso executar o programa que ele vai simplesmente ignorar esse conteúdo aqui. Se eu quero fazer um comentário de uma linha só ou atrás de um comando, eu posso fazer da mesma forma, tá? Então, escrevendo aqui dentro, tudo que fica cinzinha é comentário, ou eu posso fazer 2 barras, que é um pouquinho mais fácil. Então, eu vou comentar aqui, né? O caractere de escape /n pula uma linha. Então, se eu executar agora... Olá, Devex, sejam bem-vindos. Ele já pulou a minha linha, então isso aqui já resolveu pra gente o pula-linha, beleza?
O que a gente vai ver hoje que é um pouquinho mais interessante que só ficar escrevendo coisa para o usuário. Então, é legal aqui, eu vou escrever mais uma informação, né? Então, se eu executar agora, eu vou ter 3 linhas de informação. Mas eu não vou ficar só passando informação para o meu usuário, eu quero que ele me informe algumas coisas também. Lembra da nossa receita de bolo? A gente tem ingredientes lá dentro, certo? Os ingredientes a gente já fez uma comparação que eles são variáveis. O que são variáveis? São locais que a gente identifica, que a gente pega da nossa memória e identifica com um nome compreensível para nós programadores, e dentro dessa posição de memória, desse local, a gente vai armazenar um conteúdo. E a variável é a forma da gente estar recuperando esse conteúdo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apagar isso aqui. Eu vou mudar aqui, né? Vamos estudar tipos de variáveis. O que são tipos de variáveis? Todo código de programa, vocês vão ter tipos de variáveis. Então, quando vocês estiverem construindo o código, vocês têm que se preocupar com o que vocês querem armazenar dentro de cada uma dessas variáveis. Eu posso armazenar valores inteiros, valores decimais. Quando eu quiser fazer um programa que faça algum cálculo monetário, eu vou ter que ter um valor real, um valor que tenha casas decimais. Um campo, valor lógico, verdadeiro ou falso, em alguns momentos vai ser interessante para mim. Então, sempre que eu declarar minhas variáveis, a gente chama criar as variáveis de declarar variáveis, né? A gente vai ter que se preocupar com o tipo que a gente quer tá utilizando. Um tipo bem comum que a gente usa e toda linguagem tem é o tipo inteiro. A gente está no Portugal, então a gente está escrevendo em português, tá? Nas linguagens de programação, cada uma vai ter seu tipo. Algumas vai chamar de int, algumas de integer e assim por diante. Para nós, no Portugal, é inteiro, tá? Inteiro é o tipo dela. Depois disso, depois que eu coloco o tipo, eu vou colocar o nome dela. A gente costuma, por boa prática, usar nomes que sugiram o que aquela variável vai guardar dentro dela. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um inteiro chamado opção. Então, isso aqui é o quê? Uma variável inteira que armazena valores numéricos sem casa decimal. Bom, já sei declarar inteiro, mas eu preciso guardar um valor monetário, ou uma nota, alguma coisa que tenha uma vírgula. Então, que tipo de variável eu tenho que usar para poder armazenar, pedir para o meu usuário? Informe a tua nota, e ele vai informar 7.9. Se ele informar isso numa variável inteira, pode acontecer duas coisas. Pode ser que dê um erro de lógica de execução, tem linguagem de programação que trata isso e vai entender que é um erro, e tem linguagem que simplesmente vai ignorar o que está depois da vírgula. Então, se eu informar 7.9, ele vai arredondar para 7, vai puxar para 7, vai só cortar o ponto 9. E tem linguagem que vai arredondar, que o 7.9 vai virar 8. Então, pense um banco declarando um campo valor como tipo inteiro, ou o prejuízo que ele vai ter, ou os processos que ele vai levar. Então, para eu ter uma variável do tipo inteiro, no Portugal ela se chama real. Tá? Em outras linguagens vai chamar double, decimal, float, vários outros nomes, mas aqui a gente vai chamar ela de inteira. Então, real e o nome dela valor. Então, essa variável permite armazenar valores com casas decimais, né? As famosas casas depois da vírgula, certo? Outro tipo de variável bem interessante que a gente vai estar usando é a variável lógico. É a variável que vai guardar um valor verdadeiro ou falso. Então, se eu estiver avaliando um sistema de empréstimo, por exemplo, um sistema de crédito, vai depender se o crédito for aprovado ou não, né? Então, ou um sistema acadêmico também, o aluno foi aprovado ou não, né? Então, essa variável armazena valores falso e verdadeiro, certo? É uma variável lógica. Todas essas variáveis que a gente está vendo aqui, se a gente vier aqui na ajuda, a gente tem aqui, ó, tipos, tá? Então tá aqui, ó, o inteiro a gente já viu. Aqui ele faz uma explanação, né, da variável,
E aqui ele até dá um exemplozinho para a gente, tá? A variável real, mesma coisa. Então ele faz uma explanação, ó. Guardar o valor do pi, por exemplo. O pi tem casas decimais. Então eu tenho que, se eu for armazenar o pi em algum lugar, eu tenho que me preocupar em estar declarando uma variável do tipo real. Caractere, essa a gente não viu ainda, né? A variável caractere, ela permite eu armazenar um valor alfanumérico dentro dela. Então, caractere, vogal, por exemplo. Vogal não é um bom nome, né? Caractere letra. Permite armazenar um valor alfanumérico. Dentro dessa variável, eu posso armazenar qualquer valor alfanumérico. Seja uma letra, um número, um caractere. Então, ela permite armazenar qualquer um desses valores. Só que ela tem uma restrição. É uma posição só. Então, eu não posso escrever meu nome dentro dessa variável. Eu não posso escrever Anderson ali dentro. Eu não posso escrever Dumps. Eu posso colocar o A, posso colocar o D, mas eu não posso fazer o meu nome completo. Então, para eu poder fazer meu nome completo, aí eu tenho um outro tipo de variável, que a gente usa como cadeia. Aqui a gente chama de cadeia. Vocês vão ver que algumas linguagens chamam o caractere de char, outras unem as duas variáveis, tanto a cadeia quanto a caractere é uma variável só. Alguns chamam a cadeia de string. Então aqui eu vou definir uma cadeia nome. Então aqui eu posso armazenar um valor alfanumérico de várias posições. Então, em algumas linguagens eu defino quantas posições eu quero armazenar. Aqui eu não vou definir nada. Então aqui eu estou no caractere, a cadeia está aqui ó, também. Então, ó, definir aqui, ele definiu no exemplo, o nome 1. O nome 1 está guardando o quê? Variável declarada através de atribuição. Então escreve tudo isso dentro do nome 1. No nome 2, a gente já vai ver esse comando leia. Ele pede para o usuário e salva nessa variável que o usuário escreveu. A lógica a gente já viu, certo? E tem ainda aqui um tipo vazia, que é só um conteúdo textual, na verdade, não é um tipo de variável, tá? Aqui a declaração de variável, então ele dá uma explanada de como o computador armazena essa variável, né? Então, esse aqui é bem interessante a gente tá lendo, vocês estarem lendo. Ele explica que a variável é um ponteiro, é um endereço de memória do computador, e sempre que a gente quiser acessar esse endereço, a gente utiliza o nome que a gente deu para ela aqui, tá? Então, basicamente, são essas variáveis aí que a gente vai estar utilizando aí, beleza?